O milionário se escondeu para ver como a sua noiva tratava seus trigêmeos, até que a garçonete pobre fez o impossível. A chuva batia nas janelas com uma violência que parecia querer quebrar o vidro. Lá fora, a cidade de São Paulo estava completamente coberta por nuvens escuras, e os raios cortavam o céu de um jeito que assustava até quem estava acostumado com o temporal. Dentro da mansão mirante do céu, no coração do Morumbi, em tudo parecia ainda mais pesado, como se o próprio clima sentisse que algo estava errado naquela casa enorme, cheia de mármore frio e lustres caros. No segundo andar, no quarto dos bebês, 3 pequenas vidas choravam ao mesmo tempo. Léo, Gael e Nico, os trigêmeos do milionário Alexandre Cardoso, se contorciam nos berços brancos idênticos. Os rostinhos vermelhos de tanto gritar, as mãozinhas cerradas em desespero, o choro ecoava pelos corredores enormes, misturando-se com o barulho da tempestade, criando uma sinfonia de angústia que ninguém ali parecia saber como acalmar. Sentada numa poltrona de veludo bege, Regina Beltrão, a noiva perfeita, a mulher que todo mundo na alta sociedade achava um ótimo partido, suspirou com raiva. O vestido de seda dela estava todo amarrotado e o batom vermelho tinha perdido o brilho. Ela olhou para os 3 bebês com uma expressão que misturava cansaço e irritação, como se eles fossem apenas um problema a ser resolvido. Já chega, vocês só sabem gritar, ela sussurrou, baixinho o suficiente para ninguém ouvir, mas com veneno suficiente para revelar quem ela realmente era. Antes que os bebês pudessem reagir, ela esticou a mão e apertou o bracinho de Léo, o do meio, com força. O pequeno soltou um gritinho ainda mais agudo. E Regina revirou os olhos, como se aquilo fosse um incômodo pessoal. Do corredor, escondido atrás da porta entreaberta, Alexandre Cardoso observava tudo. O coração dele estava disparado, batendo tão forte que parecia que ia pular do peito. Ele queria entrar, queria gritar, queria arrancar os filhos daquele colo frio, mas não conseguia se mexer. Era como se o corpo tivesse congelado. Há semanas ele vinha fazendo isso, testando Regina, deixando bilhetes falsos sobre horários de remédio, observando as câmeras escondidas, escutando conversas pelos cantos, sempre esperando estar errado, sempre torcendo para que aquela sensação ruim no estômago fosse só paranoia de viúvo traumatizado. Mas naquela noite, a dúvida virou certeza. Foi exatamente nesse momento que a porta de serviço lá embaixo se abriu com um rangido molhado. Uma figura pequena e encharcada entrou na cozinha, trazendo junto o cheiro de chuva e cansaço. Mara Nogueira tinha 28 anos, mas parecia carregar o peso de uma vida inteira nas costas. O uniforme vermelho do café Milagre do dia estava colado no corpo dela, pingando água no chão de porcelanato. Ela tremia, de frio, de nervoso, de exaustão. Mara só tinha ido até ali para entregar a ceia da equipe da mansão. Era um bico extra que ela fazia sempre que dava, porque no fim do mês, cada centavo fazia diferença. Ela vinha do Jardim Ângela, lá na Zona Sul, um lugar bem longe dali, 2 conduções lotadas, quase 2 horas de trajeto, tudo isso depois de um turno de 10 horas no café. As mãos dela ainda cheiravam a café coado e pão na chapa, quando ela entrou na cozinha e deixou as marmitas térmicas em cima da bancada. Ouviu o choro. Não era um choro qualquer. Era aquele tipo de choro que atravessa a parede, que entra no peito e aperta. Mara conhecia bem esse som. Era o mesmo que a irmãzinha dela tinha feito naquela madrugada horrível, anos atrás, quando a ambulância demorou demais e ela não conseguiu fazer nada além de segurar a mãozinha fria e rezar. Ela não pensou, não pediu permissão, simplesmente subiu. Os pés dela, calçados com tênis velhos e encharcados, subiram devagar a escadaria de mármore branco. Cada degrau parecia ecoar no silêncio tenso da casa, quando ela chegou no 2º andar e empurrou devagar a porta do quarto dos bebês. Viu a cena que fez o estômago dela revirar.
Regina estava de pé, afastada dos berços, com aquela cara de quem tinha perdido completamente a paciência. Os 3 bebês choravam como se estivessem pedindo socorro, e ali, parada na porta, estava Mara. Molhada, simples, invisível para a maioria das pessoas, mas não para aqueles 3 pequeninos. "Posso tentar", Mara murmurou a voz baixa, quase pedindo desculpas por existir. Regina virou o rosto devagar, medindo Mara de cima a baixo. O sorriso que ela deu foi fino, cortante, cheio de veneno embrulhado em falsa gentileza. "Claro, se conseguir fazer algo melhor do que as enfermeiras e a babá, parabéns, garçonete." Cada palavra foi dita com desprezo, disfarçado de educação. Regina cruzou os braços e encostou na parede, como quem assiste a um show que sabe que vai ser ridículo. Atrás da porta, Alexandre continuava imóvel, dividido entre a vergonha de estar se escondendo e o medo do que ainda poderia descobrir. Mara respirou fundo. As mãos dela tremiam, mas ela não hesitou. Pegou Léo no colo primeiro, aquele que tinha sido apertado com força, e apoiou a cabecinha dele com cuidado, como se ele fosse a coisa mais preciosa do mundo. Depois pegou Gael e improvisou um sling com o próprio avental, deixando o pequeno corpo dele aninhado contra o peito dela. Sentindo o coração dela bater, por último, ajeitou Nico, deitado sobre o peito, bem pertinho, onde ele podia ouvir a respiração dela. E então, Mara começou a cantar. Era uma canção que a mãe dela entoava nos apagões da infância, quando o bairro inteiro ficava às escuras e o medo tomava conta. Uma melodia simples, meio desafinada, mas cheia de algo que nem dinheiro compra. Verdade, carinho de verdade, presença de verdade. Em poucos minutos, minutos que pareceram mágica, os 3 bebês foram se acalmando. O choro desesperado virou soluço espaçado, depois virou suspiro, e finalmente virou um silêncio pequeno. Cheio de confiança, os 3 dormiram, aninhados naquele colo que cheirava a café e chuva, mas que era o colo mais seguro que eles tinham sentido em semanas. Alexandre sentiu algo ruir por dentro. A noiva perfeita, aquela que todos na alta sociedade diziam ser impecável, uma bênção, exatamente o que ele precisava. Tinha perdido a paciência em minutos, tinha apertado o braço do filho dele, tinha chamado os bebês de inconvenientes, mesmo que sem palavras, só com aquele olhar frio, e a garçonete exausta, de tênis furados e mãos calejadas, tinha conseguido o impossível. Regina olhou para a cena com uma expressão que misturava surpresa e raiva. Ela não esperava aquilo. Não esperava que aquela mulher simples, molhada de chuva, conseguisse o que ela mesma não conseguia. Ou melhor, não se importava em conseguir. Que interessante, Regina murmurou, o sorriso forçado. Parece que você tem um dom. Mara nem respondeu. Estava ocupada demais acariciando as cabecitas dos trigêmeos, certificando-se de que eles estavam realmente tranquilos. Do corredor, Alexandre finalmente se afastou da porta. O peito dele estava apertado, a cabeça cheia de pensamentos que ele não queria encarar. Ele tinha visto tudo, e agora não dava mais para fingir que estava tudo bem na manhã seguinte. Quando Mara estava prestes a ir embora depois de entregar o café da manhã da equipe, Regina apareceu na cozinha com um sorriso que não chegava aos olhos. Mara, não é? Ouvi dizer que você trabalha no Café Milagre do Dia. Isso mesmo, senhora. Estou precisando de ajuda aqui à noite. Os bebês estão difíceis e você claramente tem um jeito com eles. Regina pausou, como se estivesse fazendo um grande favor. Seria temporário, algumas noites por semana, eu pago bem. Mara sentiu o coração acelerar. Dinheiro extra significava mandar mais para a mãe, significava não passar fome no fim do mês, significava talvez conseguir pagar aquele curso técnico que ela tanto queria fazer. Eu aceito, ela disse, sem ver a armadilha que estava se fechando ao redor dela. Regina sorriu, mas os olhos dela estavam frios. Ótimo, você começa amanhã. E assim,
Sem saber, Mara deu o primeiro passo para dentro de uma teia que ia mudar a vida dela para sempre. As primeiras noites de Mara na mansão Mirante do Céu pareciam um sonho, daqueles que a gente não tem certeza se é bom ou se vai virar pesadelo a qualquer momento. Ela chegava sempre por volta das 8 da noite, depois de terminar o turno no café, e ficava até a madrugada cuidando dos trigêmeos. O pagamento que Regina ofereceu era bom. Bom demais. Na verdade, quase o dobro do que Mara ganhava em uma semana inteira no café milagre do dia. Dava para mandar um dinheiro decente para a mãe, pagar as contas atrasadas, até guardar um pouquinho. Mas o que mais impressionava Mara não era o dinheiro, era a conexão. Léo, Gael e Nico pareciam reconhecer alguma coisa nela. Alguma coisa que nem ela mesma sabia explicar. Bastava Mara entrar no quarto para os três ficarem quietinhos, os olhinhos procurando ela, as boquinhas tremendo menos. Quando ela pegava um no colo, os outros dois esticavam os bracinhos como se dissessem eu também, na terceira noite. Enquanto embalava Gael para dormir, Mara sentiu uma lágrima escorrer pelo rosto. Ela limpou rápido, meio sem jeito, mas o aperto no peito continuou. Aqueles 3 bebês estavam mexendo com alguma coisa lá no fundo dela, alguma coisa que ela tinha tentado enterrar faz tempo. A irmãzinha, Mara ainda lembrava do rostinho pequeno, dos olhos escuros iguais aos dela, da mãozinha gelada que ela segurou naquela madrugada horrível. A menina tinha apenas 3 anos. Febre alta, convulsões, desespero. A mãe de Mara gritava no telefone pedindo ambulância, mas o bairro era longe, o atendimento era sempre demorado. E quando finalmente chegaram, já era tarde demais. Mara tinha 14 anos na época, velha o suficiente para entender que a irmã tinha morrido, nova demais para processar a culpa que veio depois. Se eu tivesse dinheiro para o táxi, se eu tivesse conseguido levar ela mais rápido. O pai dela, bêbado como sempre, só piorou as coisas. Você não serve para nada mesmo, nem para salvar a própria irmã você prestou. As palavras ficaram, grudaram, e anos depois, ainda doíam. Olhar para Léo, Gael e Nico era como ter uma segunda chance. Uma chance de proteger, de cuidar, de não falhar de novo. Mara sabia que eles não eram dela, que aquilo era só um trabalho temporário. Mas não conseguia evitar o sentimento. Toda vez que colocava um deles para dormir, que trocava uma fralda, que cantava baixinho até os olhinhos fecharem, ela sentia que estava consertando alguma coisa dentro dela. Mas nem tudo era perfeito. Na 5ª noite, Mara começou a notar umas coisas estranhas. Ela sempre anotava direitinho quantas mamadeiras tinha dado, que horas, quanto cada bebê tinha tomado. Fazia isso num caderninho pequeno que carregava na bolsa, porque queria ter certeza de que estava fazendo tudo certo. Só que, quando ela conferia o caderno que ficava no criado mudo do quarto, aquele que as enfermeiras e a babá também usavam, os números não batiam. Espera, eu dei mamadeira pro Nico às 10 da noite, mas aqui tá escrito que foi às 9h30. No começo, ela achou que tinha se confundido. Afinal, era muita coisa para lembrar, e ela estava sempre cansada. Mas aconteceu de novo, e de novo, até que Mara percebeu que não estava ficando maluca. Alguém estava mudando os registros. Outra coisa estranha, a chupeta numa dessas madrugadas. Mara pegou a chupeta que tinha caído no chão perto do berço de Léo e antes de lavar, sentiu um cheiro esquisito. Não era sujeira, não era leite, era um cheiro químico, meio adocicado, que deixou ela com um frio na barriga. Ela lavou a chupeta 3 vezes, esfregando com força, mas o cheiro parecia grudado. No final, jogou fora e pegou uma nova do armário. E então veio o bilhete. Estava em cima do criado mudo, escrito com a letra delicada e perfeita de Regina. Mara, se os bebês chorarem demais durante a noite, use as gotas que deixei na gaveta de baixo. Vai deixá-los quietinhos e você consegue descansar também. Beijos, Regina. O coração de Mara apertou. Ela abriu a gaveta devagar,
como se estivesse abrindo a porta de alguma coisa perigosa, e encontrou um frasco pequeno, sem rótulo, cheio de um líquido transparente, nenhuma indicação, nenhuma bula, nada. Mara lembrou das conversas que tinha ouvido no hospital público anos atrás, quando levava a mãe para a consulta. Enfermeiras falando baixinho sobre mães que dopavam os bebês para eles dormirem, sobre remédios que deixavam as crianças molengas, quietas demais, perigosamente calmas. Ela fechou a gaveta e não tocou naquilo. Mas a dúvida ficou e cresceu. No dia seguinte, Mara estava no jardim, esperando a condução que ia levá-la de volta para casa, quando viu Alexandre. Ele estava sentado num banco de pedra, olhando para o nada, com aquela expressão cansada de quem não dorme direito faz tempo. Mara hesitou. Não era lugar dela se meter. Ela era só a funcionária temporária, a garçonete que estava ali de passagem. Mas a preocupação com os bebês falou mais alto. Senhor Alexandre. Ele levantou o rosto meio surpreso. Mara, bom dia. Desculpe incomodar, mas eu queria falar sobre uma coisa. Claro, pode falar. Mara respirou fundo. É sobre as gotas que a senhora Regina deixou no quarto. Eu não me sinto confortável usando isso nos bebês. Não tem rótulo, não tem bula, e eu não sei o que é. Alexandre ficou em silêncio por uns segundos, o rosto dele fechando devagar. Regina só quer o melhor para eles, Mara. Ela cuida de tudo com muito cuidado. Você deve estar cansada, só pode ter se confundido. A resposta veio com uma cordialidade distante, quase automática, como se ele estivesse repetindo algo que tinha dito para si mesmo várias vezes. Mara sentiu o chão sumir um pouco debaixo dos pés. Eu só achei que o senhor deveria saber. Obrigado pela preocupação, mas tenho certeza de que está tudo bem. E foi só. Ele se levantou, deu um aceno educado e foi embora, deixando Mara ali, sozinha, com a sensação de que tinha falado com uma parede. A verdade era que Alexandre também estava com medo. Medo de estar enxergando o que não queria. Medo de que a mulher com quem ia se casar, a mulher que todos diziam ser perfeita, não amasse os filhos dele. Não amasse nada além do sobrenome Cardoso e da fortuna que vinha junto. Era mais fácil dizer que Mara estava cansada. Mais fácil fingir que tudo estava bem. Mas, lá no fundo, ele sabia que não estava. Naquela noite, quando Mara voltou para o quarto dos trigêmeos, percebeu que Regina estava diferente, mais atenta, mais presente. Ela ficou por ali uns minutos, observando Mara dar mamadeira, trocar fraldas, embalar os bebês. Você realmente tem um dom com eles, Regina disse, com aquele sorriso que não chegava aos olhos. Eles te adoram. São bebês muito doces, Mara respondeu sem saber bem o que dizer. Mas criança dá trabalho, né? Especialmente 3 de uma vez. Regina suspirou teatral. Às vezes eu penso como seria mais fácil se tivessem outras pessoas cuidando deles o tempo todo, profissionais, sabe como é? Mara não respondeu. Só continuou embalando Nico, que começava a pegar no sono. Regina saiu do quarto, mas deixou no ar uma sensação ruim, como se tivesse plantado alguma coisa ali. E foi nessa noite que Mara percebeu. Ela não estava apenas cuidando de 3 bebês. Estava entrando numa guerra silenciosa, onde cada gesto, cada palavra, cada decisão podia ser usada contra ela. A pergunta era: ela tinha forças para lutar. Enquanto olhava para os rostinhos tranquilos de Léo, Gael e Nico, dormindo finalmente em paz, Mara sentiu a resposta crescer dentro do peito. Sim, ela tinha. Porque pela primeira vez em muito tempo, havia algo pelo qual valia a pena lutar. A mudança foi sutil no começo. Tão sutil que Mara quase achou que estava imaginando coisas. Primeiro foi o copo. Ela tinha deixado um copo de água em cima da mesinha da sala de estar enquanto levava Gael para trocar a fralda. Quando voltou, 5 minutos depois, o copo estava no chão, estilhaçado em 1000 pedaços, bem no meio do tapete branco caríssimo.
A gerente da casa, Dona Amélia, uma mulher magra de olhar afiado, apareceu na porta com os braços cruzados. Mara, você precisa ter mais cuidado, esse tapete é importado. Mas eu deixei o copo na mesa, eu tenho certeza. Tapete importado. Dona Amélia repetiu como se não tivesse ouvido. A senhora Regina não vai gostar disso. Mara limpou tudo. O rosto quente de vergonha, mas com aquela sensação estranha de que alguma coisa não fazia sentido, ela tinha certeza absoluta de que o copo estava na mesa, longe da borda, seguro. Depois veio a mancha, uma mancha enorme de molho de tomate no sofá bege da sala principal. Mara nem tinha entrado naquela sala naquele dia. Mas de alguma forma, quando Regina desceu para o café da manhã, encontrou a mancha bem ali, no lugar mais visível possível. Mara. A voz de Regina era calma, mas tinha um fio de aço por baixo. Você comeu alguma coisa aqui ontem à noite? Não, senhora, eu nem entrei nessa sala. Regina inclinou a cabeça, com aquele sorriso fino. Que estranho, porque a equipe de limpeza passou aqui ontem de tarde e estava tudo impecável. Ela fez uma pausa. A única pessoa que ficou aqui depois foi você. Não adiantou Mara jurar que não tinha sido ela. Não adiantou dizer que tinha passado a noite inteira no quarto dos bebês. Regina apenas suspirou com ar de decepção e disse que ia deixar passar dessa vez. Mas as coisas não pararam por aí. Recibos de compras começaram a sumir. Pequenos objetos, um porta-retrato, um controle remoto, uma caneta cara, desapareciam e depois reapareciam em lugares estranhos e sempre, alguém sugeria, delicadamente, que Mara podia ter se distraído, que estava cansada demais, que precisava tomar mais cuidado. Os funcionários começaram a olhar para ela de um jeito diferente, desconfiado, como se ela fosse um problema esperando para explodir. E então veio a noite que mudou tudo. E Mara estava dando mamadeira para Léo quando percebeu que ele estava estranho, mais molinho que o normal, os olhinhos meio vidrados, como se ele não estivesse conseguindo focar direito. Ele tomou metade da mamadeira e depois simplesmente parou, a cabecinha pendendo para o lado. O coração de Mara disparou. Ela pegou a mamadeira e cheirou. Aquele cheiro, o mesmo cheiro químico adocicado que ela tinha sentido na chupeta semanas atrás, só que agora estava mais forte. Não, não, não! Mara colocou Léo no berço com cuidado e correu para a cozinha. O pânico subindo pela garganta, pegou outro leite em pó, um pacote lacrado, que ainda não tinha sido aberto, e preparou uma nova mamadeira com as mãos tremendo. Voltou correndo para o quarto e, com muito cuidado, conseguiu fazer Léo tomar pelo menos um pouco do leite limpo. Aos poucos, o bebê foi voltando, os olhinhos recuperaram o foco. Ele choramingou baixinho e agarrou o dedo de Mara com força. Ela respirou, aliviada, mas o medo ainda estava ali, apertando o peito dela. Alguém tinha colocado alguma coisa na mamadeira, alguém estava dopando os bebês. Na manhã seguinte, Mara mal tinha dormido, passou a madrugada inteira vigiando os três, checando a respiração, tocando as testinhas para ver se estavam com febre. Quando o sol nasceu, ela estava exausta, mas os bebês estavam bem. Isso era o que importava. Ela estava juntando as coisas para ir embora quando a porta do quarto se abriu. Regina entrou, acompanhada de um homem de terno, um médico particular, pelo jeito. Mara, a voz de Regina estava grave. Séria, precisamos conversar. O estômago de Mara afundou. O Dr. Mendes aqui veio porque eu estou muito preocupada com os bebês, especialmente com o Léo. O médico abriu uma pasta e tirou uns papéis de dentro. Senhorita Mara, a senhora Regina me informou que o bebê Léo passou mal ontem à noite. Apresentou sinais de intoxicação. Ele passou mal, sim, mas eu... E me informou também, o médico continuou, sem deixar ela terminar, que você tem acesso livre à cozinha, que prepara as mamadeiras sozinha e que recentemente tem demonstrado um comportamento instável. Mara sentiu o chão sumir. Instável,
Eu só tentei proteger. Inveja é um sentimento muito comum em casos assim, o médico disse com uma voz condescendente que fez o sangue de Mara ferver. Pessoas de classe menos favorecida, quando colocadas em ambientes de riqueza, às vezes desenvolvem ressentimentos, fazem coisas impensadas. Eu jamais faria mal a essas crianças. A voz de Mara saiu mais alta do que ela queria. Eu amo esses bebês. Regina colocou a mão no peito, como se estivesse chocada. Mara, ninguém está te acusando de nada. Só queremos entender o que aconteceu. Eu não fiz nada. Alguém colocou alguma coisa na mamadeira. Eu senti o cheiro. Você está ouvindo? Regina olhou para o médico com uma expressão de preocupação ensaiada. Ela está paranoica, vendo coisas que não existem. O médico anotou alguma coisa na pasta. Alexandre apareceu na porta nesse momento, o rosto pálido. O que está acontecendo aqui? Alexandre! Oh, querido! Regina foi até ele, tocando o braço dele com delicadeza. Estamos apenas investigando o que deixou o Léo doente ontem. O Dr. Mendes acha que pode ter havido uma contaminação nas mamadeiras. Alexandre olhou para Mara, e naquele olhar, ela viu a dúvida, a desconfiança. Ele estava acreditando. Estava acreditando em Regina. Mara, ele disse com uma voz cansada, eu preciso que você seja honesta comigo. Você fez alguma coisa diferente ontem à noite. Eu só tentei proteger seu filho. Mara sentiu as lágrimas queimarem nos olhos, mas se recusou a deixá-las cair. Eu troquei a mamadeira porque estava com um cheiro estranho. Eu salvei ele. Ou você causou o problema para depois salvar e parecer a heroína? Regina murmurou baixinho, mas alto o suficiente para todos ouvirem. Isso não é verdade. Vou investigar o ocorrido, Alexandre disse com uma firmeza que soou mais como fuga. Ele não queria estar ali, não queria tomar uma decisão. Por enquanto, Mara, acho melhor você tirar uns dias de folga até a gente entender o que aconteceu. Folga, a palavra soou como demissão disfarçada. Mara saiu daquela mansão com a cabeça baixa e o peito em pedaços. Nos corredores, os outros funcionários cochichavam, lançando olhares de lado. Dona Amélia balançou a cabeça com ar de decepção. Um dos seguranças a acompanhou até a porta como se ela fosse uma criminosa. A notícia se espalhou rápido. A garçonete tentou envenenar os bebês do patrão. Inveja, dizem. Ela queria chamar atenção. Nunca gostei dela. Sempre achei estranha. Mara mal conseguia respirar. Cada olhar, cada sussurro, cada expressão de julgamento era como uma facada. Ela tinha tentado fazer a coisa certa, tinha tentado proteger aqueles bebês. E mesmo assim, estava sendo pintada como a vilã. Na noite seguinte, sozinha no quartinho apertado do Jardim Ângela, Mara chorou até não ter mais lágrimas. Pensou em desistir. Pensou em sumir, voltar para a vida de antes, esquecer que aqueles 3 bebês existiam. Mas toda vez que fechava os olhos, via os rostinhos deles, Léo agarrando o dedo dela com força, Gael sorrindo quando ela cantava, Nico adormecendo tranquilo no colo dela. Eles precisavam de ajuda, e ela era a única que sabia a verdade. Então, no fundo daquela dor toda, nasceu uma decisão. Mara ia descobrir o que Regina estava fazendo, ia provar que não estava louca, ia proteger aqueles bebês, nem que fosse a última coisa que fizesse, porque agora não era só sobre ela. Era sobre 3 vidas inocentes que não tinham como se defender sozinhas. E Mara não ia desistir deles, nunca. Mara voltou à mansão 3 dias depois, não porque tinha sido chamada de volta. Regina deixou bem claro que ela estava suspensa até segunda ordem, mas porque ela não conseguia ficar parada enquanto aqueles bebês estavam em perigo. Ela esperou até a madrugada. Quando sabia que a maior parte dos funcionários já tinha ido embora e só ficava o pessoal da segurança noturna, conhecia os horários de ronda, os pontos cegos das câmeras, tinha aprendido tudo isso nas semanas que passou ali e principalmente sabia que Dona Rosário, a empregada mais antiga,
Sempre deixava a porta da lavanderia destrancada para sair e fumar um cigarro por volta das 2 da manhã. Foi por ali que Mara entrou. O coração dela batia tão forte que parecia que ia sair do peito. Cada sombra, cada rangido da casa a fazia congelar, esperando que alguém aparecesse e a pegasse no flagra. Mas ela continuou, um passo de cada vez, subiu as escadas de serviço, as mesmas que tinha subido naquela primeira noite de tempestade, e foi direto para o quarto dos trigêmeos. A porta estava entreaberta, Mara empurrou devagar e entrou. Os 3 bebês dormiam tranquilos nos berços, Léo com o polegar na boca. Gael de bruços, Nico abraçado num ursinho de pelúcia. O alívio que Mara sentiu foi tão grande que ela precisou segurar na beirada do berço para não cair. "Estão bem?" ela sussurrou para si mesma. Graças a Deus estão bem. Mas ela não tinha vindo só para ver os bebês, tinha vindo para encontrar provas. Mara começou pelo criado mudo. Abriu as gavetas com cuidado, procurando o frasco sem rótulo que Regina tinha deixado ali semanas atrás. Mas ele não estava mais lá. Alguém tinha tirado, ou escondido melhor. Ela revirou o armário, olhou atrás dos móveis, checou até embaixo dos berços. Nada, até que seus olhos pousaram no ursinho de pelúcia que Nico estava abraçando. Tinha alguma coisa estranha naquele ursinho, uma costura recente na barriga, com linha que não combinava com o tecido, como se alguém tivesse aberto e fechado de novo. Mara pegou o ursinho com cuidado, tentando não acordar Nico, sentou no chão, encostada na parede, e começou a examinar. Passou os dedos pela costura e sentiu algo duro dentro. Algo que definitivamente não era enchimento de pelúcia. Com muito cuidado, ela abriu a costura e o que encontrou fez o sangue dela gelar. Uma microcâmera, pequena, moderna, do tipo que grava tudo e manda para um dispositivo remoto, estava escondida bem ali no ursinho, apontada diretamente para os berços. Mara sentiu a bile subir pela garganta. Regina estava filmando tudo, cada mamadeira, cada troca de fralda, cada segundo que Mara passava com os bebês. E se tinha uma câmera escondida no ursinho, provavelmente tinha outras espalhadas pela casa. Então era assim que ela sabia de tudo. Mara guardou a microcâmera no bolso. Costurou o ursinho de volta, mal ajambrado, mas suficiente para não levantar suspeitas, e colocou de volta no berço com Nico. O bebê resmungou baixinho, mas continuou dormindo. Agora ela precisava de mais. Precisava entender o plano completo de Regina, e para isso, precisava ir ao único lugar da casa onde tinha certeza que ia encontrar respostas. O escritório da falecida esposa de Alexandre. Aquele cômodo era quase sagrado na mansão. Ninguém entrava ali. Alexandre mantinha tudo exatamente como estava no dia em que a esposa morreu. As fotos na parede, os livros na estante, a mesa ainda com papéis espalhados, era como um santuário, um pedaço de passado congelado no tempo. E era exatamente por isso que Regina provavelmente achava que era o esconderijo perfeito. Mara desceu as escadas em silêncio. O escritório ficava no final do corredor do primeiro andar, longe dos quartos principais. A porta estava fechada, mas não trancada. Ela girou a maçaneta devagar e entrou. A sala cheirava a mofo e livros antigos. A luz da lua entrava pela janela, iluminando a poeira que dançava no ar. Mara acendeu a lanterninha do celular e começou a procurar. Primeiro, revirou as gavetas da escrivaninha. Contas antigas, cartas, fotos de família, nada que ajudasse. Depois, foi para a estante, passando os dedos pelas lombadas dos livros. Procurando qualquer coisa fora do lugar, foi quando ela percebeu. Um dos álbuns de fotos estava desalinhado, como se alguém tivesse tirado e colocado de volta com pressa. Mara puxou o álbum e atrás dele encontrou uma pasta fina, marrom, sem identificação. Ela abriu e o que viu ali dentro fez o mundo dela virar de cabeça para baixo.
Eram documentos, contratos, formulários de uma clínica em Curitiba especializada em tratamento de sono e comportamento infantil. E, grampeado na primeira página, havia uma carta de apresentação assinada por Regina e um advogado que Mara nunca tinha visto. Conforme conversado, os trigêmeos Leonardo, Gabriel e Nicolau Cardoso serão internados na Clínica Esperança para tratamento intensivo de distúrbios de sono e ansiedade de separação. O tratamento terá duração inicial de 6 meses, podendo ser estendido conforme necessidade médica. Os pais terão visitas supervisionadas quinzenalmente, 6 meses. Visitas quinzenais, supervisionadas. Mara virou a página, as mãos tremendo, e encontrou o que procurava, um e-mail impresso da conta pessoal de Regina para o advogado. Perfeito. Assim que os meninos estiverem internados, Alexandre ficará livre para viajar comigo sem o peso das crianças. Ele precisa de tempo para superar o luto. Risos. E perceber que a vida pode ser muito mais leve sem 3 bebês gritando o tempo todo. Quando voltarmos, podemos estender o tratamento indefinidamente. Ninguém vai questionar, afinal, somos só nós querendo o melhor para eles, certo? Mara leu e releu aquelas palavras, sentindo a raiva crescer no peito. Regina não queria cuidar dos trigêmeos, não queria ser mãe, queria se livrar deles. Queria Alexandre só para ela, livre, sem estorvo, sem peso, e estava disposta a drogar, mentir, destruir reputações, tudo para conseguir o que queria. Mara tirou foto de cada página com o celular. As mãos ainda tremendo, precisava dessas provas. Precisava mostrar para Alexandre, para alguém, que ela não estava louca, que Regina era o monstro de verdade. Ela estava guardando a pasta de volta no lugar quando ouviu passos. Passos vindo pelo corredor, o coração de Mara parou. Ela apagou a lanterna do celular e se jogou atrás da escrivaninha, encolhida no chão, rezando para que quem quer que fosse não entrasse ali. A porta se abriu. Mara prendeu a respiração. Pensei ter ouvido alguma coisa aqui. A voz de Regina ecoou pela sala. Outro passo, mais próximo. Deve ter sido o vento. Outra voz respondeu. O advogado. Ele estava ali também. Melhor conferir. Não quero surpresas agora que estamos tão perto. Mara fechou os olhos. O corpo inteiro tenso. Se eles acendessem a luz, ia ser o fim. Não tinha como explicar, não tinha como fugir. Regina caminhou pela sala, devagar. Mara conseguia ouvir a respiração dela, o arrastar leve do vestido no chão. Ela estava perto, muito perto. E então, milagrosamente, o celular do advogado tocou. Desculpe, preciso atender, é o juiz. Regina suspirou irritada. Tudo bem, vamos, mas amanhã eu tranco essa porta. Não sei por que Alexandre insiste em deixar tudo aberto como se fosse um museu. Os passos se afastaram. A porta se fechou. Mara ficou ali, escondida por mais 10 minutos, imóvel. Mal conseguindo respirar, quando finalmente teve coragem de se mexer, as pernas dela estavam dormentes e o corpo todo tremia. Ela saiu do escritório com cuidado, verificou que o corredor estava vazio e correu pelas escadas de serviço, pela lavanderia, pela porta dos fundos. Só parou quando estava longe. Na rua escura, com o ar frio da madrugada batendo no rosto, Mara encostou numa árvore e finalmente deixou as lágrimas caírem. Mas não eram lágrimas de derrota, eram lágrimas de raiva, de determinação. Ela tinha as provas, tinha os documentos, tinha a verdade. Agora só precisava de coragem para usá-las. E olhando para o celular na mão, com as fotos dos documentos bem ali, Mara sentiu algo mudar dentro dela. Ela ia lutar, ia expor Regina, ia salvar aqueles bebês, nem que isso custasse tudo. O convite chegou 3 dias depois. Um envelope branco, pesado, com o nome de Mara escrito em letra cursiva dourada. Dentro, um cartão de papel vergê anunciava: grande jantar de noivado.
Alexandre Cardoso em Regina Beltrão. Sua presença é fundamental. Mara leu aquilo 3 vezes, sem entender por que Regina ia querer ela no jantar de noivado. Depois de tudo, depois das acusações, da suspensão, da humilhação pública. A resposta veio no bilhete anexo, escrito com a letra impecável de Regina. Mara, querida, conversamos com Alexandre e decidimos que seria justo te dar a oportunidade de se explicar. Afinal, todos merecem uma segunda chance. Vista-se adequadamente. Beijos, Regina. O estômago de Mara revirou. Aquilo não era um convite. Era uma armadilha. Ela sabia, sentia nos ossos, mas ao mesmo tempo, se não fosse, ia parecer culpada. Ia parecer que estava fugindo, que tinha algo a esconder. E ela não podia se dar ao luxo de parecer culpada. Não agora, não quando estava tão perto de expor a verdade. Então ela decidiu ir, na noite do jantar. Mara vestiu a única roupa meio social que tinha. Uma blusa branca simples e uma calça preta que usava nas formaturas que servia no café. Prendeu o cabelo num coque, passou um pouco de batom que a mãe tinha dado de aniversário anos atrás e pegou o ônibus para o Morumbi. Quando chegou na mansão, a diferença entre ela e os outros convidados era gritante. Mulheres de vestido longo, joias reluzindo no pescoço, saltos altíssimos, homens de terno sob medida, relógios que custavam mais do que Mara ganhava em um ano, todos conversando, rindo, bebendo champanhe em taças de cristal. A mansão estava transformada. Flores por todo lado, velas perfumadas. Música clássica tocando baixinho. Mara se sentiu pequena, invisível, como uma mancha no meio de tanta perfeição. Regina a viu assim que ela entrou, e o sorriso que ela deu foi o de um predador vendo a presa cair na armadilha. Mara, que bom que você veio. Regina se aproximou, toda a elegância e simpatia falsa, e beijou o rosto de Mara. Estava com medo que você não aparecesse. Eu? Obrigada pelo convite. Mara conseguiu dizer, a voz saindo mais baixa do que queria. Venha, deixe eu te apresentar para as pessoas. Regina a puxou pelo braço, levando-a para o meio da sala. E ali, diante de empresários, socialites e até um padre amigo da família, ela fez as apresentações. Essa é a Mara. Ela tem nos ajudado com os trigêmeos. Uma moça muito dedicada. A forma como ela disse, dedicada, fez parecer que era algo suspeito. As pessoas olharam para Mara com aquela educação fria da alta sociedade. Sorrisos que não chegavam aos olhos, cumprimentos que não passavam de formalidade. Mara queria sumir, queria estar em qualquer lugar, menos ali. Alexandre apareceu logo em seguida, com uma taça de vinho na mão e aquela expressão cansada que parecia permanente no rosto dele. Ele acenou para Mara, mas não se aproximou. Ficou do outro lado da sala. Conversando com um grupo de homens mais velhos, evitando o olhar dela, o jantar foi servido na sala principal. Uma mesa enorme, decorada com arranjos de flores brancas e douradas, pratos de porcelana finíssima, talheres de prata. Mara foi colocada numa ponta, longe de Alexandre, longe de qualquer pessoa que pudesse fazer uma conversa minimamente amigável. Ela mal tocou na comida, o estômago estava fechado, a ansiedade crescendo a cada minuto. Havia algo no ar, algo que ela não conseguia identificar, mas que fazia cada nervo do corpo dela gritar, saia, saia agora. Mas ela ficou. Quando o jantar terminou, Regina se levantou, batendo a colher de sobremesa na taça de cristal para chamar a atenção. O som ecoou pela sala e todos ficaram em silêncio. Queridos amigos, Regina começou com aquele sorriso radiante que ela usava tão bem. Obrigada por estarem aqui nessa noite tão especial. Alexandre e eu estamos muito felizes de compartilhar esse momento com vocês. Aplausos educados. Alexandre levantou a taça. Meio sem jeito, mas sorrindo. Como vocês sabem, Regina continuou,
Unir uma família não é fácil, especialmente quando há crianças pequenas envolvidas. Ela fez uma pausa dramática e, pensando nisso, Alexandre e eu decidimos que a segurança dos trigêmeos é nossa prioridade máxima. Mara sentiu o coração apertar. Alguma coisa estava errada, muito errada. Por isso, Regina anunciou com a voz cheia de falsa preocupação: instalamos câmeras de segurança por toda a casa, para garantir que nada de ruim aconteça com nossos pequenos. Ela fez um gesto e um funcionário trouxe um controle remoto. A TV enorme da sala se acendeu e então começou. Imagens de Mara no quarto dos trigêmeos, mexendo nas gavetas, pegando o frasco sem rótulo, entrando no escritório proibido, tudo editado, cortado, manipulado para parecer que ela estava fazendo algo errado, não mostrava o contexto, não mostrava que ela estava investigando, não mostrava a verdade, só mostrava os trechos que faziam ela parecer culpada. Os convidados começaram a murmurar, olhares chocados, sussurros incrédulos. Como vocês podem ver, Regina continuou, a voz agora mais dura, essa moça que confiamos para cuidar dos nossos bebês estava mexendo em coisas que não devia, invadindo espaços privados, pegando remédios sem autorização. Não é assim. Mara se levantou, a cadeira raspando no chão. Essas imagens estão fora de contexto. Eu estava tentando proteger. Proteger. Regina a cortou, os olhos brilhando com uma crueldade calculada. Ou estava causando os problemas para depois proteger e parecer a heroína, o médico particular, que estava entre os convidados, balançou a cabeça com ar de confirmação, como se aquilo validasse tudo. Alexandre estava pálido. Ele olhou para Mara e ela viu ali a dúvida, a confusão, a dor de quem não sabe em quem acreditar. Eu confiei em você com meus filhos, ele murmurou, a voz quebrando, e aquelas palavras destroçaram Mara mais do que qualquer acusação. Alexandre, por favor, me escuta. Acho melhor você ir embora, Mara, Regina disse com uma gentileza venenosa. Não queremos fazer um escândalo maior pelo bem de todos. 2 seguranças se aproximaram, não tocaram nela, mas a presença deles ali era uma mensagem clara. Mara olhou em volta. Todos os rostos viraram estátuas de julgamento. O padre balançava a cabeça, decepcionado. As socialites cochichavam atrás das taças de champanhe. Os empresários franziam a testa, como se ela fosse uma criminosa. Ninguém ia acreditar nela, ninguém ia ouvi-la. Ela era a garçonete pobre, a intrusa, a oportunista. E Regina era a noiva perfeita, a mulher de sociedade. A vítima, Mara sentiu as lágrimas queimarem nos olhos, mas se recusou a deixá-las cair. Não ali, não na frente deles, ela caminhou até a porta, escoltada pelos seguranças, com a cabeça erguida, mas por dentro estava em pedaços, no corredor, longe da vista dos convidados. Ela ouviu o choro. Léo. Gael e Nico choravam no andar de cima, como se sentissem que ela estava indo embora, como se soubessem que estavam perdendo a única pessoa que realmente se importava com eles. Mara parou na porta, as mãos tremendo. Ela tinha falhado, tinha todas as provas no celular, as fotos dos documentos, a microcâmera do ursinho, mas não tinha conseguido mostrar para ninguém. Regina tinha se antecipado, tinha criado o escândalo perfeito, tinha virado o jogo. Quando Mara saiu da mansão e pisou na rua escura, sentiu o peso da derrota cair sobre ela como uma tonelada de tijolos. Ela tinha tentado, tinha lutado, mas não tinha sido suficiente. E agora, 3 bebês inocentes iam pagar o preço. Foi então, na soleira da porta, que algo aconteceu. Uma mão tocou o braço dela. Mara virou, assustada. Era Dona Rosário, a empregada mais antiga. Os olhos dela estavam cheios de lágrimas, mas também de determinação. Toma, ela sussurrou, enfiando algo na mão de Mara. Vi coisas que não devia. Guardei tudo. Não deixe que façam com esses meninos o que fizeram com você e com a sua irmã. Mara olhou para a mão. Era um pendrive, pequeno, vermelho e cheio de esperança.
Mara chegou no quartinho do Jardim Ângela com o pendrive apertado na mão, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo, e talvez fosse. Eram quase 11 da noite. O bairro estava barulhento como sempre. Música alta vazando de alguma casa, crianças gritando na rua mesmo naquele horário, cachorro latindo em algum quintal. Mara mal percebeu. A cabeça dela estava longe, ainda presa naquela sala cheia de gente julgando, naquele momento em que Alexandre disse: "Eu confiei em você", como se ela tivesse quebrado essa confiança. Ela trancou a porta do quarto. Um cômodo minúsculo, com uma cama de solteiro encostada na parede, um guarda-roupa velho que não fechava direito, e uma mesinha onde ficava o ventilador e algumas revistas velhas. Não tinha computador, nunca tinha tido dinheiro para comprar um, mas o vizinho do lado, seu Valdir, tinha um notebook velho que ele usava para ver vídeos no YouTube. Mara bateu na porta dele, o coração acelerado. "Seu Valdir, desculpa a hora." A porta se abriu. Seu Valdir era um senhor de uns 60 anos, aposentado, que sempre tinha sido gentil com ela. Ele olhou para o rosto de Mara e logo percebeu que alguma coisa estava errada. "Mara, tá tudo bem, menina. Eu preciso usar seu computador. É urgente, por favor." Ele não fez perguntas, só pegou o notebook velho, cheio de adesivos desbotados, e entregou para ela. "Toma, traz de volta quando terminar, e se precisar de alguma coisa, é só gritar." Mara agradeceu e voltou correndo para o quarto. Ligou o notebook com as mãos tremendo tanto que quase derrubou. A máquina demorou uma eternidade para ligar. Aquela tela azul, o barulhinho do ventilador interno trabalhando, tudo parecendo acontecer em câmera lenta. Quando finalmente a área de trabalho apareceu, Mara enfiou o pendrive na entrada USB e esperou. A pasta abriu e lá dentro tinha uma série de arquivos de vídeo, todos com datas e horários, todos organizados por Dona Rosário, que aparentemente tinha acesso às gravações reais das câmeras da mansão. Mara clicou no primeiro arquivo. E o que viu fez o sangue dela gelar. Era Regina no quarto dos trigêmeos. Sozinha, ela pegava uma mamadeira já preparada e, olhando para os lados para ter certeza de que ninguém estava vendo, pingava gotas de um frasco pequeno dentro do leite, balançava a mamadeira para misturar, colocava de volta no criado mudo e saía do quarto com aquele sorriso satisfeito. Mara passou para o próximo vídeo. Regina revirando as gavetas, pegando o frasco sem rótulo que Mara tinha encontrado e colocando na mesma gaveta, onde Mara sempre guardava as coisas dos bebês, armando a cena, plantando a prova. O próximo vídeo mostrava Regina ao telefone, caminhando pelo jardim. "Ele vai achar que a garçonete fez tudo", ela dizia, rindo baixinho. "Eu plantei as evidências direitinho, depois do escândalo. Ninguém vai questionar quando eu sugerir a clínica em Curitiba, 6 meses longe daqueles pestinhas, e Alexandre finalmente vai perceber como a vida pode ser boa sem eles." Mara sentiu a raiva crescer no peito, quente, ardendo, mas continuou assistindo mais vídeos. Regina quebrando o copo e colocando perto do tapete, Regina sujando o sofá com molho de tomate e limpando as mãos com um guardanapo antes de sair, Regina editando as filmagens na própria câmera, cortando os trechos que a incriminavam e deixando só os que faziam Mara parecer culpada. E no último vídeo, a cereja do bolo, Regina no escritório conversando com o advogado. "Os papéis da clínica estão prontos. Assim que ele assinar, os trigêmeos vão para Curitiba e ficam lá pelo tempo que eu quiser. Eu cuido da assinatura do contrato de casamento e em 6 meses estamos livres. Podemos viajar, aproveitar a vida, fazer tudo o que eu sempre quis, sem o peso de 3 bebês gritando o tempo todo. E se ele quiser trazê-los de volta?" O advogado perguntou. "Não vai querer. Vou convencê-lo de que é o melhor para eles, que precisam de tratamento especializado, que estão melhor longe. E se ele insistir, bem, sempre podemos estender o tempo de internação indefinidamente." Regina riu.
Uma risada fria, calculista, que fez Mara sentir vontade de gritar. Ela pausou o vídeo, fechou os olhos, respirou fundo, tinha tudo, cada evidência, cada manipulação, cada mentira, tudo gravado. Datado, impossível de negar. Mas o que fazer com isso? Como usar? Mara olhou para o calendário pregado na parede do quarto e viu a data marcada com caneta vermelha, assinatura dos contratos. 15 de outubro, daqui a 3 dias, em 3 dias, Alexandre ia assinar os papéis que iam mandar os trigêmeos para aquela clínica. Em 3 dias, Regina ia conseguir o que queria, e Mara, a garçonete humilhada, expulsa, difamada, não ia poder fazer nada. Ou ia. Ela olhou para o pendrive, para as provas, para a verdade ali, tão clara, tão inegável, mas quem ia acreditar nela? Depois do que aconteceu no jantar, quem ia dar ouvidos para a oportunista invejosa? Mara encostou a cabeça na parede e deixou as lágrimas caírem, todas as lágrimas que ela tinha segurado no jantar, na frente daquela gente toda. Agora, sozinha no quartinho, ela podia chorar, podia sentir o peso de tudo. A irmãzinha que ela não conseguiu salvar, o pai que dizia que ela não valia nada, a vida inteira sendo invisível, sendo pisada, sendo tratada como menos. E agora, quando finalmente tinha tentado fazer a coisa certa, quando tinha tentado proteger 3 vidas inocentes, tinha sido destruída de novo. Eu não aguento mais. Ela sussurrou para o vazio. Eu não aguento. Mas então, no meio daquele choro, ela lembrou de Léo agarrando o dedo dela com força, como se ela fosse a única coisa segura no mundo dele. Lembrou de Gael sorrindo quando ela cantava, aquele sorriso banguela e lindo. Lembrou de Nico adormecendo tranquilo no colo dela, confiando completamente. Lembrou da irmãzinha, da mãozinha fria que ela segurou naquela madrugada, do sentimento de impotência, de não ter conseguido fazer nada. Mas agora era diferente. Agora ela tinha como fazer alguma coisa, tinha as provas, tinha a verdade, tinha uma chance. E se ela desistisse, se ela sumisse, se ela deixasse o medo vencer, aqueles 3 bebês iam pagar o preço, iam ser arrancados do pai, iam ser trancados numa clínica, iam crescer achando que ninguém se importava com eles. Mara limpou as lágrimas com as costas da mão, respirou fundo e sentiu algo mudar dentro dela. Não era coragem, ainda não. Era uma decisão, uma escolha consciente de não desistir, mesmo quando tudo dentro dela gritava para fugir. Ela pegou o celular e olhou para a data de novo. 3 dias. 3 dias para juntar forças, 3 dias para planejar, 3 dias para se preparar para a maior luta da vida dela. Porque ela ia voltar naquela mansão, ia enfrentar Regina, ia mostrar aquelas provas para Alexandre, para o advogado, para o padre, para todos que estavam no jantar, ia expor a verdade, nem que fosse a última coisa que fizesse. Mas, antes de tudo, ela precisava encontrar coragem. A coragem que não tinha sentido quando foi expulsa. A coragem que não tinha tido quando perdeu a irmã. A coragem de acreditar que ela valia alguma coisa, que a vida dela importava, que a voz dela merecia ser ouvida. Mara olhou para o espelho rachado pendurado na parede, viu o reflexo. Uma mulher cansada, de olhos inchados, roupa simples, mãos calejadas. Uma mulher que a sociedade inteira tinha aprendido a ignorar, mas pela primeira vez ela não viu só isso. Viu também a mulher que tinha acalmado 3 bebês quando ninguém mais conseguia. A mulher que tinha investigado sozinha, que tinha arriscado tudo para descobrir a verdade. A mulher que, apesar de tudo, ainda estava de pé. Você consegue, ela disse para o reflexo. Você tem que conseguir. E... naquele quartinho apertado no Jardim Ângela, com um pendrive vermelho na mão e o peso do mundo nas costas, Mara Nogueira tomou a decisão mais importante da vida dela.
Ela ia lutar, não pela vingança, não pelo orgulho, mas por 3 bebês que não tinham como se defender sozinhos. E dessa vez, ela não ia falhar. O dia 15 de outubro amanheceu com um céu cinza e pesado sobre São Paulo. Parecia que até o tempo sabia que algo importante estava prestes a acontecer. Mara acordou cedo, depois de uma noite mal dormida, cheia de pesadelos onde ela chegava tarde demais e via os trigêmeos sendo levados embora. Levantou, tomou banho e ficou parada na frente do guarda-roupa por longos minutos, olhando para as poucas roupas que tinha. Não tinha nada chique, nada que impressionasse, nada que fizesse ela parecer adequada para entrar naquela mansão e enfrentar toda aquela gente. E sabe de uma coisa, não importava. Ela pegou a mesma blusa branca simples e a calça preta que tinha usado no jantar, prendeu o cabelo num rabo de cavalo, não passou maquiagem, não tentou esconder quem era, porque no final das contas, a verdade não precisava de enfeite, só precisava ser dita. Mara guardou o pendrive no bolso da calça, conferiu 3 vezes se estava bem guardado e saiu de casa. O trajeto até o Morumbi foi longo. 2 conduções, trânsito pesado, gente empurrando no ônibus lotado, mas dessa vez Mara não sentiu o cansaço. Sentia só uma coisa: determinação. Quando chegou na mansão Mirante do Céu, eram quase 10 da manhã. O portão estava aberto, provavelmente esperando a chegada do advogado e outras pessoas importantes para a assinatura dos contratos. Mara entrou sem pedir permissão, andando com passos firmes pela entrada de pedras portuguesas. Subindo os degraus da porta principal, um dos seguranças a viu e veio correndo. "Moça, a senhora não pode entrar aqui, tem ordem de... Eu preciso falar com o senhor Alexandre, é urgente. A senhora foi expulsa, não foi, então não pode." Mas antes que ele terminasse, uma voz cortou o ar. "Mara!" Era Regina. Ela estava no hall de entrada, vestida com um terno alfaiataria bege, o cabelo preso num coque perfeito, toda a elegância e controle. Mas quando viu Mara ali, parada na porta, algo passou rapidamente pelos olhos dela, surpresa e medo. "O que você está fazendo aqui?" Regina perguntou, a voz ainda controlada, mas com uma rachadura quase imperceptível. "Vim falar com Alexandre. Você não foi convidada? E, francamente, depois do que aconteceu, acho uma falta de respeito você aparecer aqui." Mara deu um passo para frente. "Eu não vou embora até falar com ele." Regina estreitou os olhos, fez um gesto para o segurança. "Tire ela daqui." O homem avançou, mas foi nesse momento que aconteceu algo que ninguém esperava. Do andar de cima, vindo do quarto dos bebês, ecoou um choro, não um choro qualquer. Um grito, 3 gritos na verdade, Léo, Gael e Nico, chorando ao mesmo tempo, com aquela força desesperada de quem precisa de alguma coisa urgente. E então, como um milagre, a babá desceu as escadas carregando os 3. Ou tentando carregar. Os bebês se contorciam no colo dela, estendendo os bracinhos, gritando mais alto ainda, quando viram Mara. Os 3 se esticaram tanto que a babá quase os derrubou. "Má! Má!" Léo soluçava, o rostinho vermelho, as mãozinhas abrindo e fechando. Gael gritava sem parar, apontando para Mara. Nico chorava com aquela cara de desespero puro, como se o mundo tivesse acabado. A cena paralisou todo mundo. O segurança parou no meio do passo. Regina ficou branca. E Alexandre, que tinha aparecido no topo das escadas ao ouvir o barulho, ficou imóvel, olhando para aquela cena. Os 3 bebês, que, segundo Regina, estavam melhorando desde que Mara tinha saído, estavam completamente desesperados para ir para o colo dela. Mara sentiu as lágrimas queimarem nos olhos, mas não deixou cair. Ela olhou para Alexandre e disse, com uma voz firme que surpreendeu até ela mesma: "Deixe-a falar." Alexandre desceu as escadas devagar. O rosto dele estava diferente, menos cansado, mais presente, como se pela primeira vez em semanas ele estivesse realmente prestando atenção.
Regina, ele disse sem tirar os olhos de Mara, deixe ela falar. Alexandre, não seja ridículo. Ela foi expulsa por uma razão. Você viu as provas. Deixe ela falar. A voz dele saiu com uma firmeza que não se ouvia há muito tempo. Uma firmeza que fez Regina dar um passo para trás. Alexandre olhou para o segurança e acenou. Deixe ela entrar. Mara atravessou o hall com os 3 bebês ainda chorando e se esticando para ela. Ela passou por Regina, sentindo o olhar venenoso da mulher, mas não desviou. Subiu as escadas, pegou Léo primeiro no colo e os outros 2 se acalmaram imediatamente, só de vê-la ali. Eles sentem falta de você, Alexandre disse, a voz baixa. Eu também sinto falta deles. Nesse momento, outras pessoas começaram a chegar. O advogado, com sua pasta de couro, o padre amigo da família, 2 empresários que, pelo jeito, eram testemunhas do contrato. Todos pararam ao ver Mara ali, segurando os bebês no meio do hall. O que está acontecendo? O advogado perguntou confuso. Mara tem algo para nos dizer, Alexandre respondeu. Então, olhando diretamente para ela, não é... Mara respirou fundo. Era agora, não tinha volta. Tem sim, mas preciso que todos vejam uma coisa. Regina deu um passo à frente, a voz saindo mais alta, mais desesperada. Alexandre, isso é absurdo. Ela vai só causar mais confusão, você já viu as evidências. Ela invadiu o escritório, mexeu nas coisas, colocou os bebês em perigo. Eu tenho as evidências de verdade, Mara disse, interrompendo. Ela pegou o pendrive do bolso e ergueu para todos verem. Tudo o que aconteceu de verdade está aqui, sem edição, sem mentiras. O silêncio que caiu na sala foi pesado. Regina riu, mas era uma risada nervosa, sem humor. Isso é ridículo. Ela inventou isso, provavelmente editou os vídeos, criou mentiras. Então não tem problema a gente assistir? Tem, Alexandre falou, olhando para Regina com uma intensidade que ela nunca tinha visto antes. Claro, mas... Ótimo. Ele se virou para o funcionário que estava parado ali. Conecte o pendrive na TV da sala, agora. Todos entraram na sala principal. A mesma onde tinha sido o jantar de noivado, a mesma onde Mara tinha sido humilhada. Mas agora era diferente. Agora ela não estava sozinha. Tinha a verdade ao lado dela. O funcionário conectou o pendrive, a TV se acendeu e, um por um, os vídeos começaram a rodar. Regina dopando as mamadeiras, Regina plantando as provas, Regina revirando as gavetas, quebrando o copo, sujando o sofá, Regina ao telefone, rindo, dizendo que ia se livrar dos pestinhas. E, por fim, o vídeo dela no escritório, conversando com o advogado sobre a clínica, sobre manter os trigêmeos longe indefinidamente, sobre ter Alexandre livre para viajar. O silêncio na sala era ensurdecedor, pesado como chumbo. O advogado ficou pálido, o padre colocou a mão na boca, chocado. Os empresários olharam uns para os outros sem acreditar e Alexandre desabou numa cadeira. O rosto nas mãos, os ombros tremendo, não era choro alto. Era um choro contido, doloroso, de quem percebe que foi enganado da pior forma possível. Regina tentou falar, tentou dizer que era montagem, que era mentira, que alguém tinha manipulado os vídeos, mas a voz dela saía trêmula, desesperada, quebrando a cada palavra. Isso não, eu nunca. Você não entende, Alexandre. Eu só queria... Queria o quê? Alexandre levantou a cabeça e os olhos dele estavam vermelhos. Queria se livrar dos meus filhos, queria me manipular, queria destruir a vida de uma pessoa inocente para conseguir o que você queria. Não era assim. Saia! A palavra foi dita com uma calma mortal. Alexandre, por favor, saia da minha casa agora. Regina olhou em volta procurando apoio, mas não encontrou. O advogado desviou o olhar. O padre balançou a cabeça. Os empresários já estavam se levantando para ir embora. Ela tinha perdido e sabia disso, com um último olhar venenoso para Mara. Regina pegou a bolsa e saiu da sala.
escoltada pelos mesmos seguranças que antes a protegiam. E assim, a vilã finalmente caiu. Quando Regina finalmente saiu pela porta principal, escoltada pelos seguranças, o silêncio que ficou na sala era o tipo de silêncio que pesa nos ossos. Ninguém sabia o que dizer. O que fazer, como processar tudo aquilo que tinham acabado de ver. Alexandre ainda estava sentado na cadeira, o rosto nas mãos. Os ombros dele tremiam de vez em quando, mas ele não fazia barulho. Era o tipo de choro que dói tanto que nem som sai. Mara continuava de pé, segurando Léo no colo. Gael e Nico estavam quietinhos agora, aninhados um de cada lado dela, como se soubessem que alguma coisa importante tinha acontecido. O padre foi o primeiro a se mexer. Ele se aproximou de Alexandre, colocou a mão no ombro dele com delicadeza. Meu filho, sinto muito, muito mesmo. Alexandre levantou a cabeça. Os olhos dele estavam vermelhos, inchados. Eu não vi, como eu não vi. Ela era muito boa em esconder, o padre disse, com uma tristeza sincera na voz. Gente assim sempre é. O advogado, que estava encostado na parede com a cara de quem queria sumir, pigarreou. Senhor Cardoso, eu não sabia de tudo. Ela me procurou dizendo que queria o melhor para as crianças e que elas precisavam de tratamento especializado. Eu juro que não sabia das outras coisas. Alexandre o olhou, e por um segundo pareceu que ia explodir. Mas então, ele só balançou a cabeça, cansado. Você devia ter me procurado antes. Devia ter me mostrado os papéis, conversado comigo de verdade. Não só aceitar o que ela dizia. O advogado abaixou a cabeça, envergonhado. O senhor tem razão, me desculpe. Saia, por favor, todos vocês. Saiam. Foi uma ordem, mas dita com tanta exaustão que soou quase como um pedido. O advogado juntou seus papéis rapidamente e saiu. Os empresários, que já estavam de saída mesmo, acenaram constrangidos e foram embora. O padre ficou mais um momento como se quisesse dizer alguma coisa, mas no final apenas apertou o ombro de Alexandre de novo e saiu também. Sobraram apenas Mara e Alexandre e os 3 bebês. Alexandre ficou sentado por mais alguns minutos, em silêncio, olhando para o chão. Quando finalmente falou, a voz dele saiu baixa, quebrada. Eu devia ter acreditado em você desde o começo. Mara não sabia o que dizer. Parte dela queria gritar. Sim, devia. Queria jogar na cara dele toda a dor, toda a humilhação que tinha passado. Mas outra parte, a parte que via um pai destruído, percebendo que quase perdeu os filhos, só conseguia sentir compaixão. Você estava com medo, ela disse, a voz suave. Medo de estar errado, medo de que ela fosse quem todo mundo dizia que era. Mas eu vi naquela primeira noite, eu vi ela apertar o braço do Léo, eu vi, e mesmo assim, Ele passou a mão pelo cabelo, desesperado. Eu fui covarde, fiquei testando, observando, esperando ter certeza absoluta. E enquanto isso, deixei você sofrer, deixei meus filhos em perigo. Mas agora você sabe, e eles estão seguros. Alexandre levantou os olhos para ela, e ali, naquele olhar, tinha algo mais do que culpa, tinha gratidão, respeito e uma tristeza profunda. Você fez o impossível, Mara, não só por eles, mas por mim também. Me salvou de um casamento que ia destruir tudo. Mara sentiu um nó na garganta. Eu não podia deixar acontecer. Não com eles, não de novo. De novo, ela hesitou. Nunca tinha contado essa história para ninguém da mansão. Mas agora, depois de tudo, parecia certo. Eu tinha uma irmãzinha. Ela morreu quando eu tinha 14 anos. Febre alta, convulsões, a ambulância demorou demais, eu não consegui salvá-la. As palavras saíam com dificuldade, cada uma arrancada de um lugar fundo. Desde aquele dia eu carrego isso, a culpa, e quando vi os trigêmeos, quando percebi que eles estavam em perigo, eu não podia deixar acontecer de novo, não podia. Alexandre fechou os olhos, como se aquilo doesse fisicamente nele.
Quando abriu de novo, estava de pé. Ele caminhou até Mara e com cuidado tocou o rostinho de Léo. Depois de Gael, depois de Nico, eles amam você, ele disse com uma certeza absoluta, mais do que amam qualquer outra pessoa. Mara olhou para os 3 bebês aninhados nela. Léo tinha voltado a sugar o polegar, os olhinhos já fechando de sono. Gael agarrava um punhado da blusa dela, como se tivesse medo que ela sumisse de novo. Nico só respirava tranquilo, finalmente em paz. Eu também amo eles, ela admitiu, a voz falhando. Eu sei que não sou nada para eles, que sou só... Não diga isso, Alexandre a cortou, firme. Você é tudo para eles e para mim também. As palavras ficaram suspensas no ar por um momento. Mara sentiu o rosto esquentar, o coração acelerar. Ela não sabia o que aquilo significava. Não sabia se Alexandre estava falando por gratidão, por culpa ou por algo mais. Mas antes que pudesse pensar muito, a porta se abriu e Dona Rosário entrou. Trazendo uma bandeja com chá, ela olhou para os 2, sorriu de um jeito que dizia, eu sabia, e colocou a bandeja na mesa. Achei que vocês pudessem precisar de um chá e esses meninos precisam de uma soneca. Mara riu, meio sem jeito. Obrigada, Dona Rosário, e obrigada por tudo, o pendrive, as gravações. Eu só fiz o que era certo, menina. A senhora deu de ombros, mas os olhos dela estavam brilhando. Nessa casa, a gente aprende a ver muita coisa. E eu vi que aquela mulher não prestava desde o primeiro dia, só não tinha como provar. Até que você apareceu. Como você conseguiu as gravações? Alexandre perguntou curioso. Dona Rosário deu um sorriso maroto. Senhor Alexandre, eu trabalho aqui faz 30 anos. Conheço cada canto, cada segredo, cada senha. A senhora Regina achava que controlava as câmeras, mas não sabia que tem um sistema de backup que grava tudo, sem edição. Só quem sabe acessar são os funcionários antigos. E eu, ela piscou, fui guardando tudo, esperando o momento certo. Alexandre balançou a cabeça, meio rindo, meio chorando. Obrigado, Rosário, sério, muito obrigado. De nada, senhor, agora deixa eu levar esses pestinhas para a cama. Eles precisam descansar. Mara hesitou em soltar os bebês, mas sabia que Dona Rosário estava certa, com cuidado. Passou Léo primeiro, depois Gael, depois Nico para os braços da senhora, que saiu da sala cantarolando baixinho. Sobraram Alexandre e Mara de novo. Ele serviu o chá para os 2, as mãos ainda tremendo um pouco, sentaram em silêncio por alguns minutos, apenas bebendo, processando tudo o que tinha acontecido. O que vai acontecer agora? Mara perguntou finalmente. Agora, Alexandre suspirou. Agora eu preciso consertar muita coisa, conversar com advogados, cancelar esses papéis da clínica, falar com a polícia sobre o que Regina fez e... Ele olhou para Mara. Preciso te pedir desculpas de verdade, não só com palavras, mas com ações. Você não precisa. Preciso sim. Você foi acusada, humilhada, expulsa daqui por causa da minha covardia, por causa de eu não ter acreditado em você quando devia. Isso não tem desculpa. Ele pausou. Mas eu quero tentar consertar, se você me der essa chance. Mara olhou para ele. Viu a sinceridade nos olhos dele, a dor, o arrependimento, e viu também algo que a assustava e emocionava ao mesmo tempo. Esperança, o que você está propondo, fica, por favor, não como funcionária temporária, mas como cuidadora oficial dos trigêmeos, com salário justo, benefícios, tudo o que você merece. Ele hesitou. E se você quiser, a gente pode conversar, conhecer um ao outro de verdade, sem mentiras, sem testes, sem jogos, só honestidade. O coração de Mara batia tão forte que ela tinha certeza que ele podia ouvir. Parte dela queria dizer sim imediatamente. Outra parte ainda tinha medo, ainda se lembrava da dor, ainda duvidava que aquilo podia ser real. Eu preciso pensar, ela disse honesta. Claro. Sem pressão, você já passou por demais. Ele sorriu, um sorriso cansado, mas genuíno.
Mas enquanto pensa, fica sabendo de uma coisa: esses meninos precisam de você e eu também. Mara sentiu os olhos encherem de lágrimas, mas dessa vez não eram lágrimas de dor. Eram de alívio, de esperança. De algo que ela não sentia há muito tempo, a sensação de que, finalmente, ela tinha um lugar no mundo. A notícia se espalhou pela alta sociedade paulistana como fogo em mato seco. Regina Beltrão, a noiva perfeita, a mulher que todos admiravam, tinha sido desmascarada, e não de qualquer jeito. Na frente de testemunhas importantes, com provas em vídeo, sem margem para dúvida, a queda dela foi tão espetacular quanto a farsa que ela tinha criado. Nos dias que se seguiram, a mansão virou um formigueiro, advogados entrando e saindo, conversas sérias no escritório, telefonemas tensos. Alexandre não perdeu tempo. No mesmo dia em que Regina foi expulsa, ele rasgou o contrato de casamento na frente do advogado dela e devolveu o anel. Uma peça caríssima que ela tinha escolhido pessoalmente. "Pode ficar com o anel", ele disse, com uma frieza que surpreendeu até ele mesmo. "Considera como pagamento pelos meses que você desperdiçou aqui", Regina tentou ameaçar. Ligou várias vezes, mandou mensagens dizendo que ia processar, que ia contar a verdade para todo mundo, que ele ia se arrepender. Mas o advogado de Alexandre foi claro: se ela tentasse qualquer coisa, as gravações iam parar na polícia e dopar bebês, mesmo que fossem filhos do futuro marido. Era crime. Grave, a ameaça funcionou. Regina sumiu, desapareceu do circuito social, apagou as redes sociais, mudou-se para algum lugar que ninguém soube dizer direito. Alguns diziam que ela tinha ido para o interior, outros que tinha fugido para o exterior, mas a verdade é que ninguém se importava muito. A alta sociedade paulistana é assim. Quando alguém cai sozinho. O que sobrou foi o julgamento silencioso, os olhares nas festas que Alexandre ainda frequentava, os cochichos quando ele passava, as perguntas veladas sobre como ele não percebeu antes. Mas Alexandre não ligava mais. Tinha coisas mais importantes para se preocupar. Como consertar a bagunça que Regina tinha deixado para trás? A primeira coisa que ele fez foi cancelar completamente os papéis da clínica em Curitiba. Ligou pessoalmente para o diretor, explicou que tinha sido enganado, que os trigêmeos não precisavam de tratamento nenhum, que tudo tinha sido uma farsa. O diretor, constrangido, pediu desculpas e rasgou o contrato. Depois, Alexandre chamou Dona Rosário no escritório. A senhora entrou meio ressabiada, achando que ia levar bronca por ter mexido nas câmeras sem autorização. Mas, em vez disso, Alexandre estendeu a mão para ela. "Obrigado", ele disse. "Simples assim, por ter coragem de fazer o que era certo quando eu não tive." Dona Rosário apertou a mão dele, os olhos brilhando. "O senhor é um bom homem, senhor Alexandre. Só estava perdido, mas encontrou o caminho de volta." "Espero que sim." Ele aumentou o salário dela, deu uma bonificação generosa e pediu que ela continuasse cuidando da casa como sempre fez. Dona Rosário saiu do escritório chorando, mas de felicidade. Dessa vez, a segunda coisa que Alexandre fez foi procurar Mara. Ela tinha ficado na mansão, mas ainda estava meio perdida, sem saber direito qual era o lugar dela ali agora. Não era mais a funcionária temporária, não era a acusada, não era a intrusa, mas também não sabia o que era. Alexandre a encontrou no jardim, sentada num banco de pedra, olhando para o céu. Ele se sentou ao lado dela, respeitando o espaço, sem invadir. "Posso falar com você?" "Claro." Ele respirou fundo. "Eu fiz questão de limpar seu nome. Falei com todo mundo que estava naquele jantar, expliquei o que aconteceu de verdade, mostrei as provas. A maioria ficou chocada, alguns pediram desculpas, outros nunca vão admitir que erraram. Mas o importante é que agora todos sabem a verdade." Mara sentiu um alívio enorme no peito. "Obrigada. Não precisa agradecer, é o mínimo que eu devia fazer."
Ele pausou. E tem mais uma coisa. Eu quero oficializar sua posição aqui. Não como babá, não como funcionária temporária, mas como cuidadora oficial dos trigêmeos, com contrato assinado. Benefícios completos, salário digno, você merece isso. E muito mais. Mara olhou para ele surpresa. Alexandre, E além disso, ele continuou, a voz ficando mais suave, eu quero abrir uma cafeteria, aqui na mansão, uma homenagem ao café milagre do dia, e quero que você seja a gerente. Mara ficou sem palavras, literalmente. Abriu a boca, fechou, abriu de novo, mas nenhum som saiu. Eu sei que parece loucura, Alexandre disse, meio rindo da reação dela. Mas pensei muito nisso. Você sempre foi garçonete, sempre trabalhou com café, e essa mansão é grande demais, vazia demais. Podíamos transformar uma parte dela num espaço acolhedor, um lugar onde as pessoas vêm não só pelo café, mas pela atmosfera, pelo carinho, pela história. Você está falando sério, completamente. Ele olhou para ela, os olhos cheios de uma sinceridade que cortava fundo. Mara, você me salvou, salvou meus filhos, salvou essa família, e eu quero retribuir, não com pena, não com caridade, mas com respeito, com reconhecimento, com uma oportunidade de verdade. Mara sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Ela nem tentou esconder, deixou cair uma por uma, limpando com as costas da mão. Eu não sei o que dizer. Diz que sim. Ela riu no meio do choro. Sim, claro que sim. Alexandre sorriu. Um sorriso de verdade. Cheio, leve, que ela nunca tinha visto nele antes. E naquele momento algo mudou entre eles. Não foi dramático, não foi com música de fundo ou cena de cinema. Foi sutil, um olhar que durou um segundo a mais, um sorriso que significava mais do que palavras, mas nenhum dos dois disse nada, ainda não. Ainda era cedo, ainda tinha muita coisa para consertar, muita ferida para sarar. Nas semanas que se seguiram, a vida na mansão Mirante do Céu mudou completamente. Mara começou a trabalhar oficialmente, não mais com medo de ser expulsa a qualquer momento. Ela cuidava dos trigêmeos durante o dia e passou a morar num dos quartos da mansão. Um quarto simples, mas confortável, com uma cama de verdade, um guarda-roupa que fechava e uma janela que dava para o jardim. Ela ainda mandava dinheiro para a mãe, mas agora era um dinheiro que dava para pagar as contas e ainda sobrar. A mãe dela, quando soube de tudo que tinha acontecido, chorou no telefone. Minha filha, você é tão forte, tão corajosa, eu sempre soube. E Mara, pela primeira vez, acreditou nisso também. A cafeteria começou a tomar forma. Alexandre contratou um arquiteto, reformou uma ala inteira da mansão, criou um espaço acolhedor com mesinhas de madeira, plantas por todo lado, luz natural entrando pelas janelas enormes. O nome escolhido por Mara foi Café Recomeço, porque era isso que todos ali estavam fazendo, recomeçando. Os trigêmeos cresciam rápido. Léo começou a dar os primeiros passinhos, tropeçando e caindo, mas sempre levantando de novo. Gael desenvolveu um riso alto e contagiante, que fazia todo mundo sorrir. Nico era o mais quietinho, mas também o mais carinhoso, sempre querendo colo, sempre procurando Mara com os olhinhos. E Alexandre estava se curando também, aos poucos, conversava mais, sorria mais, passava horas brincando com os filhos no jardim e cada vez mais procurava a companhia de Mara, não para falar de trabalho, não para resolver problemas, mas só para estar perto, conversas na cozinha depois que os bebês dormiam, risos compartilhados quando Léo fazia alguma travessura, olhares que duravam um segundo a mais do que deviam. Nada foi dito ainda, mas estava acontecendo, devagar. Naturalmente, como as melhores coisas da vida e pela primeira vez em muito tempo, Mara não sentiu medo do futuro. Sentiu esperança. 6 meses depois, a manhã chegou com o sol entrando pelas janelas do Café Recomeço, iluminando as mesinhas de madeira onde algumas pessoas já tomavam o café da manhã.
O cheiro de pão fresco e café coado enchia o ar. Misturado com o som suave de conversas e risadas, Mara estava atrás do balcão, ajustando a máquina de café expresso, quando ouviu o barulhinho que mais amava no mundo, passinhos rápidos e desengonçados no chão de madeira. Marra! Ela se virou a tempo de ver Léo correndo em sua direção, os bracinhos estendidos, a fralda aparecendo por baixo do macacão azul. Atrás dele vinham Gael e Nico, um tropeçando no outro, mas ambos determinados a chegar até ela. Mara se abaixou e abriu os braços. Os três se jogaram nela ao mesmo tempo, quase a derrubando, rindo e falando ao mesmo tempo naquela língua estranha que só crianças pequenas entendem. "Bom dia, meus amores", ela disse, cobrindo os rostinhos de beijos. "Vocês já tomaram café?" "Tomou", Gael respondeu orgulhoso, apontando para a própria boca cheia de migalhas de pão. "Eu vejo." Mara riu, limpando as migalhas com o polegar. "E cadê seu pai?" Como se tivesse sido convocado. Alexandre apareceu na porta do café com aquele sorriso meio torto que Mara tinha aprendido a reconhecer. O sorriso que ele só dava quando estava realmente feliz. "Eles fugiram de mim", ele disse, fazendo cara de indignado. "Eu virei as costas por 2 segundos e eles saíram correndo. Correram para cá." Não, Mara balançou a cabeça, ainda segurando os três. "Vocês são terríveis." "Ló não", Nico protestou, com aquela cara de inocente que enganava todo mundo. Menos Mara. Alexandre se aproximou, pegou Léo no colo para aliviar o peso e ficou ali parado, olhando para Mara com aquele jeito que sempre fazia o coração dela acelerar. "Você tem 1 minuto, queria te mostrar uma coisa." "Claro, deixa eu só avisar a Cíntia que vou sair." Mara chamou a ajudante que tinha contratado para o café, uma menina do bairro dela que estava adorando o trabalho, e seguiu Alexandre para fora. Eles foram até o jardim, onde uma mesinha estava preparada embaixo de uma árvore enorme. Tinha suco, frutas, pãezinhos e até algumas flores no centro. "O que é isso?" Mara perguntou surpresa. "Um café da manhã para nós." Alexandre colocou Léo no chão, e os 3 trigêmeos imediatamente se espalharam pelo jardim, perseguindo borboletas. "Achei que a gente merecia um momento só nosso. Sem clientes, sem telefone tocando, sem nada." Mara sentiu o rosto esquentar. Nos últimos meses, ela e Alexandre tinham ficado cada vez mais próximos. As conversas na cozinha viraram rotina. Os jantares juntos, depois que os trigêmeos dormiam, se tornaram o momento favorito do dia dela. Mas ainda não tinham definido nada. Ainda não tinham colocado nome no que estava acontecendo entre eles. Ela se sentou na cadeira que ele puxou para ela, o coração batendo rápido. "Alexandre, Deixa eu falar primeiro." Ele interrompeu com um sorrisinho nervoso. "Porque se eu não falar agora, vou perder a coragem." Mara riu, mas ficou quieta. Esperando, Alexandre respirou fundo. "Quando você apareceu aqui, naquela noite de tempestade, eu achei que você era só mais uma pessoa, querendo ganhar um dinheiro extra. Eu estava tão perdido, tão cego, que não vi o que estava bem na minha frente." Ele pausou, olhando para as mãos. "Você salvou meus filhos. Me salvou essa família inteira e no processo me ensinou o que é amor de verdade." O coração de Mara parou. Ou bateu tão rápido que ela não conseguiu sentir. Ela não sabia. Amor de verdade não é sobre festas caras ou anéis de diamante. Alexandre continuou, olhando agora diretamente para ela. "É sobre quem fica quando tudo está difícil, quem segura no colo quando ninguém mais tem paciência, quem luta mesmo quando todo mundo já desistiu." Ele pegou a mão dela com cuidado, como se estivesse pegando algo frágil. "E você fez tudo isso, sem pedir nada em troca, só porque você é você." Mara sentiu as lágrimas encherem os olhos. "Alexandre, eu sei que ainda é cedo. Eu sei que você passou por muita coisa por minha causa. E eu não quero pressionar, mas eu precisava que você soubesse." Ele sorriu, meio sem jeito. "Eu me apaixonei por você, pelos seus gestos, pela sua força.
pela forma como você ama meus filhos, e eu queria saber se você me daria uma chance de fazer isso direito, de construir algo real, sem pressa, sem pressão, mas com verdade. Mara não conseguiu segurar mais. As lágrimas caíram, quentes, rápidas, mas não eram lágrimas de tristeza, eram de uma felicidade tão grande que não cabia dentro do peito. Eu também me apaixonei por você, ela disse, a voz tremendo, mas tinha medo. Medo de não ser suficiente, medo de que isso fosse só gratidão. Não é gratidão, Alexandre disse, firme. É amor, do tipo que constrói, que cura, que fica. Ele se levantou, puxou ela para ficar de pé também, e devagar, como se tivesse pedindo permissão a cada centímetro, se aproximou. O beijo foi suave, cuidadoso, cheio de promessas não ditas, e quando se separaram, os dois estavam sorrindo como adolescentes. Eca, papai tá beijando a Mamarrá. A voz esganiçada de Gael quebrou o momento. Os 3 trigêmeos estavam parados ali, olhando com aquelas caras de nojo que só criança pequena consegue fazer. Mara e Alexandre riram, constrangidos e felizes ao mesmo tempo. Estou beijando sim, Alexandre disse, pegando Gael no colo. E vou beijar de novo. Eca! Os 3 gritaram em coro, mas estavam rindo também. Mara olhou para aquela cena. Alexandre segurando Gael, Léo agarrado na perna dela, Nico puxando a barra da blusa dela para pedir colo. E sentiu que finalmente tinha encontrado o que sempre procurou, um lugar, uma família, um lar. Os meses seguintes foram cheios de pequenos milagres. O Café Recomeço virou um sucesso. As pessoas vinham não só pelo café, que era excelente, mas pela atmosfera, pela história, pela sensação de acolhimento que Mara tinha conseguido criar ali. E a história dela e de Alexandre se espalhou também. Não do jeito escandaloso que Regina tinha tentado criar, mas de uma forma bonita. As pessoas falavam sobre a garçonete corajosa que salvou 3 bebês, sobre o viúvo que aprendeu o que era amor de verdade, sobre a segunda chance que todos merecemos. Léo deu seus primeiros passos firmes e logo estava correndo por todo lado. Sempre o líder das traquinagens. Gael descobriu o amor por música e passava o dia cantarolando canções que aprendia com Mara. Nico continuou sendo o mais carinhoso, sempre procurando colo, sempre querendo estar perto. E numa tarde de domingo, enquanto o sol se punha sobre São Paulo, pintando o céu de laranja e rosa, Mara e Alexandre estavam sentados na varanda. Os trigêmeos dormiam finalmente, exaustos de tanto brincar. A casa estava em silêncio. Aquele silêncio bom, de paz, de completude. Obrigado, Alexandre disse de repente. Por quê? Por ter acreditado, por ter lutado, por ter ficado quando todo mundo teria fugido. Mara encostou a cabeça no ombro dele. Obrigada a você por ter me dado uma chance, por ter visto além da garçonete pobre, por ter me deixado fazer parte disso tudo. Ele beijou o topo da cabeça dela. Você não fez parte, você é o coração disso tudo. Eles ficaram ali, em silêncio, vendo o céu mudar de cor, sentindo o vento fresco da noite chegando, e pela primeira vez em muito tempo, nenhum dos dois tinha medo do futuro, porque o futuro não era mais uma ameaça, era uma promessa de amor construído em gestos pequenos, de família formada não pelo sangue, mas pela escolha, de segundas chances que transformam vidas inteiras. E olhando para o céu alaranjado de São Paulo, Mara finalmente entendeu. Ela tinha valor, sempre teve, não pelo dinheiro que ganhava, não pelo lugar de onde vinha, mas pelo tamanho do seu coração, pela força da sua coragem, pela profundidade do seu amor. E isso ninguém jamais poderia tirar dela.